Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Apresentava no Goiás, mas dentro do padrão Flamengo, porque não é fácil. E ainda mais, né, Pascoal, um jogador que não teve base. Ele é um jogador assim que, né, não é que ele veio ali fruto da base e tal. Então é um jogador no estado bruto que é difícil às vezes lapidar. E o Michael ele é talentoso, mas não estava funcionando no Flamengo, não estava funcionando. Aí veio o Renato e fez assim, eu sei como fazer funcionar. Deu a ele uma confiança que o Renato conseguiu extrair lá do fundo e deu também a ele situações dentro de campo que estão perfeitas com aquilo que ele pode oferecer. Onde é que eu quero chegar? Existe o contexto do treinador também, aí é o papel do treinador. Porque o jogador citado pelo Abel, até algumas semanas atrás, era um jogador completamente carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Aí veio um treinador que conseguiu inserir o cara no jogo e ele é uma carta importante hoje. É um coringa do jogo. Ele entra e resolve. Você fala assim, pô, o Bruno Henrique não vai jogar o Michael. O que a torcida faz? Fica se lamentando como fazia até algumas semanas atrás? Ou fala, o Michael vai dar conta do recado? E deu. Então, não é só olhar para o time e falar assim, eles estão abaixo. O que você como treinador pode fazer para extrair o máximo de cada jogador? Esse é um ponto. O outro, o torcedor brasileiro, a gente aqui, a gente perdeu a essência do futebol aqui no Brasil. Nós perdemos completamente. Então, assim, nós gostamos mais das contratações do que do jogo. Ah, vai contratar, contratou. Então, assim, isso é uma loucura. Então a gente acha que toda vez que abre a janela, todo time tem que contratar 10 jogadores. Se ele não contratar 10 jogadores, ele é fraco no mercado. Não é assim não, gente. Você pegar Palmeiras, Flamengo e Atlético, o campeão brasileiro vai sair daqui, de um dos três. O Flamengo tem 2 jogos a menos. Ele tem o segundo índice de aproveitamento. Se ele ganhar os 2 jogos que restam, se para chegar a 19, ele tem 17, ele teria 40 pontos a 42 do Atlético. Está na briga para disputar o título brasileiro. Então, o título sai dos 3. O que o torcedor palmeirense não pode é o seguinte, pô, esta janela não contratamos 5 ou 6. Pô, que fracasso do Palmeiras. Como se o Palmeiras tivesse um elenco, fosse ridículo. Pô, o Jorge não jogou ainda, mas tem Piquet, saiu, vieram 2 laterais. Pô, o Dudu é uma contratação. O Dudu, cara, dos melhores jogadores que um time poderia ter. Como ele já era do Palmeiras, foi emprestado e voltou, não entra na conta. Agora, como tirar o maior rendimento e o melhor do Luiz Adriano? Aí está a questão. É um problema do treinador ou é do jogador? Porque o Michael estava nessa situação lá no Flamengo. Cada ser é diferente do outro. Não estou aqui colocando todos os seres no mesmo patamar. Agora, existe um trabalho do treinador que tem que ser feito também. E o Flamengo, quando ele disse que empurrou o Flamengo, ele empurrou o Flamengo quando o Flamengo estava ganhando o jogo e ao Flamengo interessava ficar lá no fundo. Porque este Flamengo do Renato entrega muito a bola para o adversário em algumas situações e mata o adversário como fez o Flamengo. Pressionou, mas tomou gol. Quer dizer, o Flamengo também estava interessado nessa situação. O Flamengo do Renato é o Flamengozinho, Libertadores, o jogo no Paraguai lá na Olímpia. Não estava um jogo confortável, primeira bola pegou a defesa adiantada, Arrascaeta, Bruno Henrique e foi o Gabigol. Foi um baita gol, começou a matar o Olímpia ali. Então este Flamengo ele é diferente. E é claro, continua de olho no mercado e fazendo contratações. Felipe Luiz, o Davi Luiz, que é baita zagueiro, precisa se adequar ao contexto, mas não é assim, gente. Não é assim não. O Flamengo mesmo vendeu o Gerson. Vendeu, repôs, mas vendeu o Gerson. Tem o Kennedy para estrear.
Eu acho que o Abel precisa dar mais respostas. Porque quando ele coloca o adversário lá dentro, do jeito que ele diz, lá da área do adversário, quando ele pressiona, é um time que não tem o mesmo brilho nessa situação de quando joga no contra-ataque. Porque foi formatado para jogar em velocidade nas costas da defesa, do espaço que se abre. Então ele tem que desenvolver esse jogo para ganhar o jogo de quem fica lá atrás. E isso o Palmeiras não sabe fazer. Não sabe. Calçade, você diria que o Palmeiras jogou a lá Flamengo e o Flamengo jogou a lá Palmeiras? O Renato negocia bem com os espaços agora. Ele é diferente do JJ, diferente do Rogério Ceni. O Renato negocia muito bem. Ele fala assim, opa, a situação agora é boa para contra-atacar. Flamengo, e ele tem os caras que fazem... O legal do Flamengo é que ele tem um time, não sei se o Zinho concorda, o Pascoal, que ele consegue desempenhar os dois papéis. Quando o adversário está todo encastelado lá preso, ele roda a bola, ele traz o Everton, o Arrascaeta, o Bruno na área com o Gabigol, ele consegue, vem o Diego, que é titular ainda, ele tem 3 meias para trabalhar a bola. Quando ele está lá atrás, ele tem o Everton, que sabe sair em velocidade, o Arrascaeta, que sai em velocidade, o Bruno Henrique, o Gabigol, ele tem um time híbrido. Então, dá para jogar de que maneira agora? Essa aqui interessa mais, ele vai lá e joga. Então, ponto para ele, pro time, que nem foi formado por ele. Então, esse é o ponto que eu ia aproveitar a sua colocação. O Renato, ele está com uma gestão de grupo muito boa. Eu destaco esse momento do Renato, né, como um dos melhores da carreira dele. Olha que ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Mas ele chega num grupo recheado de estrelas e campeoníssimo, e com aquela velha cobrança, mas, poxa, não vai jogar igual jogou o do Jorge Jesus. E há pouco tempo teve essa polêmica. Mas ele, quando não tem essas grandes estrelas, ele consegue adaptar o time dele para um estilo de jogo diferente. Quando ele tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, ele sabe que esses caras não têm uma característica de recomposição defensiva. Ele precisa marcar mais lá na frente, pressionar mais lá na frente. Aquele perde, pressiona, porque esses caras não têm uma recomposição. Essa transição para vir, para fazer 2 linhas de 4, para marcar, fica mais difícil. O Everton Ribeiro até volta mais pela direita, ele tem tentado fazer isso com o Bruno Henrique pela esquerda. Mas quando esses caras não estão, aí tá Vitinho, tá Michael, tá o Pedro, esses caras é mais fácil dele convencer e pedir para esses caras voltarem para esse terço defensivo, ou seja, o time adversário vai para o terço final e ele tem que vir para trás. Aí esses caras compactam melhor. Então eu elogio o Renato porque ele está sabendo usar o elenco dele. Ele não tem os jogadores das estrelas, os jogadores que são o que dá o brilho, como você falou, Calçade, muito bem. Esses caras, quando pegam um time que se defendem, eles têm o brilho de se movimentar, de um toque refinado do Arrascaeta, uma movimentação do Everton Ribeiro, o Gabigol que sai da área e vem movimentar, aí o Bruno Henrique entra como centroavante. Mas não tem esses caras. Aí tem uma rapaziada, o Pedro é mais fixo, o Michael é mais corredor, velocidade, o Vitinho tem até jogado mais centralizado. Ele consegue fazer um estilo de jogo de dar a bola para o adversário e ter esse espaço para o contra-ataque. Muito mérito do Renato, e aí falta isso o Abel, dele também usar o Palmeiras numa situação diferente. Não só o Palmeiras reativo, o Palmeiras que vem marcar para ter o espaço para o contra-ataque do Rony, do Wesley ou do Breno. Ter o Palmeiras, de repente, com o Veiga e o Scarpa juntos. 2 meias criativos que ele tirou. O Scarpa, do nada, virou reserva e era o melhor jogador do Palmeiras no campeonato. E agora virou banco. Vocês não acham? Então, assim, falta isso no É isso aí. Zinho, muito você não bem. acha? O Renato, ele está fazendo algo que ele já cobrava na época do Jorge Jesus. Ele falava assim, mas com um elenco de 200 milhões, o treinador tem que fazer o time jogar. Pois bem, o Renato está fazendo o elenco caríssimo do Flamengo jogar. Ele cutucava o Jorge Jesus lá atrás
e agora com este elenco está fazendo jogar e mostrando outras facetas, como já comentaram muito bem aqui, meus amigos. Agora eu gostaria de saber se você, fã de esporte, e os meus amigos aqui, conhecem a dupla Chatão e Chatinho. O Renato falou dela ontem. Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, é um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira. Não preciso estar dando aqui, jogando confete, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção, e aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo, e toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do Davi Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte, porque, como eu já falei, quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. Muito bem, e ele não falou do Chatão e do Chatinho aí, né, pessoal? Mas tem um trecho da entrevista que ele fala do Gabigol, que é o Chatão, e o Michael, que é o Chatinho. E ele fala assim, o Chatinho tem nos ajudado muito. Eu acho que entre tudo isso que vocês falaram, e eu vou colocar aqui para vocês discutirem, um dos grandes feitos do Renato, porque o Flamengo sempre foi apontado como o melhor elenco, mas tinha nesse elenco jogadores em baixa. E ontem, meus amigos, Gustavo Henrique e Bruno Viana fizeram uma atuação na zaga tranquila, como já vem fazendo há algum tempo, e o Michael, ele voltou a ser aquele Michael dos tempos de Goiás. Eu tenho a impressão, Ozinho, que esse é um dos grandes méritos, se não for o maior do Renato nesse time do Flamengo, hein? Porque ele recuperou esses caras. E aí, consequentemente, ele fez com que o elenco do Flamengo ficasse ainda mais forte, hein, Tetra? E o Everton Ribeiro também. E o Everton Ribeiro também. Nesse momento. O Everton Ribeiro subiu novamente de produção, sem dúvida. A seleção faz bem para ele. Ele, da última vez, não voltou muito bem, deu uma caída de produção, mas isso é muito do que o Renato falou. O grupo, né? Não são 11 jogadores. Quando o grupo melhora, entende taticamente o que o treinador quer, desempenha, as movimentações encaixam, os jogadores sobem de produção. Mas, especificamente, a moral que ele dá para o Michael, a confiança que ele dá para o Michael é fundamental. O Calçade falou muito bem, o Michael tem limitações técnicas, né? Assim, ele não teve uma base, às vezes o domínio dele não é o melhor, a visão de jogo, o passe final dele às vezes não é o mais lapidado. Característica, ele é um jogador a ser lançado, ele tem que ser o jogador do sprint, da velocidade, e nesse 1 contra 1, quando ele pega o defensor de costa pro gol, ele vai muito bem com espaço. Aí o Renato entende isso e falou, leva ele para a sala, mostra o vídeo, deve mostrar situações de jogo, né, possibilidades que aparecem. Então, com isso, o jogador vai ganhando confiança, vai entendendo o que o treinador quer, e o treinador fala para ele, olha, você vai ter oportunidade, você vai jogar, eu confio em você, eu queria você lá no Grêmio, eu pedi a sua contratação lá. Cara, o jogador cresce, ele se enche, né, de confiança e leva isso para dentro do campo. Aí tá até sendo o robozinho da Gávea, porque ele comemora igual o Cristiano Ronaldo, né? O robozão. Você já viu ele comemorando? Verdade, ele comemora igual o Cristiano Ronaldo. É o robozinho da Gávea. O robozinho da Gávea. O robozinho é tá bom. cheio de moral. Já pegou o Pascoal, já era. Os jogadores, você vê a comemoração, é muito legal, assim, porque ele é um cara muito querido, a história de vida dele. Ele falou pra gente em entrevista, né, no nosso antigo Expediente Futebol, né, no Fox. Então ele falou, ele contou, emocionou. Eu lembro do Edmundo chorando no programa, se identificando. E isso, o torcedor do Flamengo também abraça. Ele ficou um momento aí sendo muito criticado, poderia sair, mas muito. Porque os treinadores também da época não deram essa moral que o Renato dá para ele, essa confiança que dá. Os caras comemorando com ele é uma festa, é uma alegria.
E o garoto está correspondendo, está entendendo. É muito mérito do Renato, sim, João. Muito mérito do Renato. E para outros verdade. E outra coisa, ele falou. A zaga, jogadores da zaga, o Vitinho, o Rodinei. Impressionante. Tá o Renato, o Rodinei. O Renato arrumou a defesa do Flamengo. Sem o Rodrigo Caio, que infelizmente não está jogando, e o Davi Luiz ainda não estreou, vai estrear talvez na semana que vem. Com aqueles mesmos caras que eram extremamente criticados, o Flamengo passou a ser mais organizado pelo Renato e sofrer menos gols. O Michael é uma barata, né? Ele falou também o seguinte: quando eu tô feio, esquece, sai gol. Ou seja, grande Michael, sempre vai sair gol. E agora sim, a dupla Chatão e Chatinho. Manda ver aí, Renatão. Eu acho que além do trabalho na parte tática, eu gosto muito de conversar com os jogadores, gosto de dar carinho para eles, procuro lapidá-los, procuro corrigi-los, aquilo que eles têm feito de errado, procuro dar moral para aquilo que eles fazem de certo, até porque é o meu trabalho. Fico contente porque é um jogador que eu torço bastante por ele, eu já tinha pedido ele lá no Grêmio, e agora pude encontrá-lo aqui no Flamengo. Tem nos ajudado bastante, tem subido bastante de produção, tem feito gols. Então nós temos lá o Gabriel, que é o Chatão, e ele é o nosso Chatinho, mas o Chatinho que tem ajudado bastante. Boa, olha aí, Pascoal, Chatão e Chatinho, hein? Bota os dois pra jogar. Bota os dois pra jogar, que aí a chateação passa a ser pro adversário, né? Os adversários que se preocupem, porque os dois... O Gabigol é sensacional, né? A média de gols do Gabigol nesse ano, 1 por jogo, é maravilhosa. E claro que o Michael tem entrado e tem... Já no primeiro jogo, tá lembrado do primeiro jogo do Michael na Argentina, contra o Defensa e Justiça? Um jogo enrolado. Você estava narrando esse jogo, João? Sim, ele fez o gol, né? Ele fez o gol da vitória. Jogo enrolado, ele dá um chute, a bola pega no zagueiro, vai por cima do goleiro e vai dentro do gol. Flamengo jogou uma partida horrorosa. Foi a estreia do Renato, Pascoal. Foi a estreia do Renato aquele dia e ele fez o gol da vitória, bem lembrado. Num jogo muito ruim, aí ele ganhou personalidade, aí ele ganhou moral com o chefe. A partir daí o Chatinho começou, o robozinho, né, Zinho? O robozinho começou a funcionar. Rapaz, e eu fico imaginando aqui, tudo isso que disse o Zinho, Paulo Calçado. Paulo Calçado é brilhante nas suas avaliações, né? E ele consegue dizer que o técnico do Palmeiras precisa melhorar o seu trabalho. A indicação é essa. Como é que você passa 90 minutos com o Marcos Rocha marcando mano a mano o melhor jogador do Flamengo? Quando o Flamengo recua porque tira os seus melhores jogadores porque eles estavam cansados ou lesionados, no caso do Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, ele só vai botando o jogador para trás. Você reparou? É só para trás. Por quê? Porque ele não tinha jogador para dar sustentação ofensiva no banco de reservas. Então ele vai arrumando o time de trás para frente e deixa o único jogador que poderia levar perigo para o time do Palmeiras. E esse jogador bagunçou o time do Palmeiras, sem a percepção do técnico do Palmeiras, sem que ele tenha percebido isso. E aí, claro que a vitória foi do Flamengo, com todos os méritos. E aí vai o reconhecimento, o aplauso ao trabalho do Renato, que vai mais uma vez se configurando como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, com uma proposta de jogo que pode ser variável, dentro daquele time do toque de bola, da evolução com a bola no chão, como do time que precisa do resultado, sabe sair em velocidade para ter esse resultado no contra-ataque. Então, o Renato realmente está de parabéns pela conquista da vitória. O Marcos botou isso no final daquela manifestação dele, né? Por enquanto, parabéns para o Flamengo. Perfeito. Parabéns para o Flamengo. Eu tenho informações, e o Zinho, eu tenho um amigo que é meu amigo do Zinho, e eu conversei com ele, as informações são as mesmas. Não, o Abel é um cara legal, muito querido pelo grupo, ele treina muito bem o time durante a semana, mas, sabe, num jogo ele não consegue enxergar. Isso é falha do trabalho do Abel. Ele tem dificuldade de enxergar a movimentação do adversário durante o jogo. E os seus auxiliares não conseguem apoiá-lo nesse momento. Ele está tentando melhorar o comportamento individual. Está tentando não ficar tão esquentado no banco de reservas. Tentar ver um pouco melhor, mas não está conseguindo. Confesso para vocês que ele não está conseguindo. E se ele demorar muito para conseguir, não sei se ele come castanha. Eita! Pois bem, vamos então aguardar aí. Mas é o seguinte, minha gente,
Estamos falando aqui do Flamengo, que vive uma grande fase, o trabalho do Renato, que é maravilhoso. E a partir de hoje, Renato Gaúcho tem este rapaz aí que foi apresentado, que depois de 14 anos na Europa, está de volta ao futebol brasileiro e agora é jogador do Flamengo. Davi Luiz foi apresentado. É com imenso prazer e sem dúvida nenhuma, tocando meu coração, que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um para os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver esse novo desafio na minha vida. Muito bem, ele é muito carismático, ele é uma grande figura do futebol, né? E a torcida do Flamengo está, não poderia ser diferente, empolgada com a chegada dele. Agora, Calçade, você que acompanha há muitos anos aí de perto o futebol europeu, transmissões aqui na ESPN e tal, e também os meus amigos que estão comigo no programa, Calçade, o que ele pode acrescentar a esse time do Flamengo com as qualidades técnicas e também na parte tática, o que ele acrescenta ao time que nós estamos vendo aí dirigido pelo Renato Gaúcho? Bom, primeiro ponto, eu acho que o Flamengo, o que o Renato precisa colocar na cabeça do Davi Luiz é o seguinte, para explorar o máximo, né? Todo jogador tem que tirar o máximo para que ele pode oferecer para a equipe. Eu só vejo dessa forma. O máximo não pode ser só para o jogador, tem que ser o máximo para o time, porque aí você vai conseguir premiar todos. O Renato precisa identificar as necessidades do Flamengo e mostrar isso ao Davi Luiz como defensor. Ele é um defensor acima de tudo e não um atacante. Esse é um ponto. Segundo com bola, todos são atacantes, com bola. A partir do momento que você recupera a bola, o bom passe de um zagueiro que rompe a primeira marcação ali, que pega um jogador, por exemplo, vamos imaginar que o Davi Luiz consiga acessar o Arrascaeta, recuperou a bola, ele consegue colocar a bola no pezinho do Arrascaeta. Arrascaeta vai estar mais perto do gol do que os outros companheiros. Então é isso que precisa do Davi Luiz, que é esse jogador que ao recuperar a bola tenha discernimento e uma ação rápida para colocar o Flamengo um passo adiante, rapidamente. Então pode acessar Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, mas tirar isso dele. Não é um zagueiro que precisa ficar dando rodopio para encontrar o lateral para passar a bola para trás. Não, isso não precisa. Ele é um zagueiro que pode levar a bola para frente. Ele enxerga isso. Ao lado de um outro zagueiro que, finalmente liberado, em breve voltará a ser titular, que é o Rodrigo Caio. Então você imagina ter uma dupla dessa, nos dois momentos, no momento que você tem a bola e no momento que você não tem a bola. Não existe jogador que só atue num momento. O goleiro é muito bom com a bola nos pés, mas quando vai no gol ele toma todos os gols, não serve. Ele debaixo do gol é um fenômeno, mas quando cai no pé dele ele não consegue dar um passe de 2 metros. Bom, já tem problemas. Então, atingir o equilíbrio e tirar isso desse jogador que tem uma experiência internacional absurda e que no nosso nível aqui pode oferecer ainda muito mais. Então é uma belíssima contratação do Flamengo. Eu vejo o ponto inicial é esse, né? Segurar o Davi Luiz, não permitir que ele deixe espaços e que ele não é o atacante do time, mas que ele pode contribuir a partir da posição dele recuperando a bola. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.